Vem relembrar um livro da coleção Vagalume comigo? Cabra das Rocas é o segundo livro da coleção Vagalume. Ele foi publicado no ano de 1966 e depois ele foi incluído na coleção Vagalume no ano de 1973 pela editora Ática. Na verdade, esta é a 8ª edição pela editora Ática, por isso que ela está até bem preservada perto de outros livros da coleção Vagalume que eu tenho aqui. Inclusive, qual livro da coleção Vagalume que você lembra? Aí, começando aqui pela orelha do livro, nós temos a figura do Luminoso, que é o mascote da coleção Vagalume, né? Que ele aparece aqui, ó, ao lado do símbolo da editora Ática. Então, nós temos a figura do Luminoso apresentando o personagem central do livro para o leitor. Então, ele diz: "Oi, turma, desta vez estou aqui para apresentar um grande amigo." Detalhe que ele vem com as vestimentas da época, lembrando muito o movimento hippie da década de 1970. Depois desse desenho do mascote luminoso, ele foi se atualizando e ganhando, né, outros detalhes, outras roupas, para acompanhar os leitores das décadas seguintes. E aí ele diz: "O Cabra das Rocas, seu nome verdadeiro é João. Joãozinho, tem 11 anos e é dos nossos." O que ele apronta para vencer uma parada séria não está escrito, ou melhor, está escrito aqui no livro. E aí temos esse desenho aqui, né, imitando as brigas que o Joãozinho participava. Suas brigas, sua transa no circo. Transa aqui é uma gíria da época, né? É mais no sentido de negócio, de alguma coisa para resolver. Seus amigos e por aí afora. É só virar as páginas e começar a leitura. Tinha também esta lista de todos os livros da Vagalume que já tinham sido lançados no ano de 1982. Você conhece os outros livros da série Vagalume? E aí os quadradinhos para que os estudantes pudessem fazer o X naquele que eles já tinham lido. Então isso aqui era organizado assim para realmente incentivar os estudantes a lerem, né, todos os livros da série. De dados biográficos, a gente tem aqui uma foto do autor, Homero Homem da Siqueira Cavalcante, e uma biografia bem resumida da vida dele. Então, Homero Homem, que era o seu nome artístico, né, realmente era o nome dele. Ele era nascido no Rio Grande do Norte, descendente de uma família tradicional ali, e ele também era jornalista. Então, esse livro aqui é a voz de um jornalista escrevendo para jovens na década de 1960. Aqui a gente tem também outro detalhe do livro, que é a dedicatória. O Homero Homem dedica esse livro para o João Rocha, menino das rocas, que o inspirou, né, a escrever este livro, e depois dedica também para outras pessoas. Esse livro vai contar a história do povo das rocas, lá no Rio Grande do Norte, especificamente sobre os xarias e canguleiros, e eu vou falar sobre o enredo do livro no próximo vídeo. Ele traz também um verso de Antônio Nobre no poema O Esperado. "Anda, meu filho, vai dizer baixinho a esse povo do mar, que é teu irmão, que não fraqueje nunca no caminho, que espere em pé o seu dom Sebastião." E aqui, ainda antes de começar o livro, ele traz também um ditado nordestino: "Quem come cangulo, cresce o caculo." E aí ele explica que caculo é o sinônimo popular de cangote ou cogote. O povo nordestino o considera sinal de força, coragem e resistência. E isso vai fazer muito sentido dentro do enredo da história. Nós temos também algumas ilustrações, não são muitas, mas temos algumas ilustrações feitas por Edmundo Rodrigues. E essas ilustrações, elas vêm também com as características da época, né? Então, por exemplo, os personagens, eles vêm com as vestimentas da época, com detalhes, né? E aí vai seguir o enredo da história, então as brigas do menino. Essa ilustração aqui do final é uma das mais importantes do livro, porque ela representa todo o drama, né, pelo qual ele passa e a superação que ele vivencia. Aqui na contracapa, nós temos também todas as capas dos livros da Vagalume que já tinham sido lançados até aquele momento, né? Então, para despertar e criar o gosto pela leitura, histórias emocionantes, linguagem simples e direta, todos os títulos com um suplemento de trabalho. E aí vai seguir todas as capas. Ó. A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, Cabra das Rocas, 100 Noites Tapuias, da Ofélia e Narbal Fontes, O Coração de Onça, que está aqui escondidinho pela etiqueta, mas também é da Ofélia e Narbal Fontes, Éramos Seis, também da Maria José do O Caso da Borboleta Atíria, Aventuras de Xisto, O Gigante de Botas, Menino de Asas, Tunico, Sparion, A Serra dos Dois Meninos, O Mistério dos Cinco Estrelas, lindo, maravilhoso, do Marcos Rey, meu livro preferido, Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, O Feijão e o Sonho,
Sonho e O Rapto do Garoto de Ouro. Por fim, anexado aqui no final do livro, vinha esse folheto que era chamado de suplemento de trabalho. Esse suplemento de trabalho, na verdade, eram atividades para os leitores e estudantes realizarem após a leitura do livro. Porque a intenção era que esses livros da coleção Vagalume fossem para as escolas. Na época, foi até uma reclamação dos professores e professoras que os alunos tinham muita dificuldade para ler os livros clássicos por conta da linguagem, por conta da dificuldade com a linguagem. Então, essa coleção foi pensada para ser uma leitura mais acessível, que funcionasse como uma ponte para leituras mais difíceis depois. E aí eles organizaram esse suplemento de trabalho, né, pensando em atividades para esses estudantes após a leitura. O interessante é que era como se fosse o próprio personagem central da história, que é o João, conversando com os leitores. Olha só. Oi, colega. Pois agora somos colegas. Eu consegui entrar no ginásio. Eu e o seu Geraldo já estamos no diagrama ao lado. Vamos ver se você consegue completar com os personagens secundários. E aí era uma variação de tipos de atividades, cruzadinhas, esse diagrama aqui, ó, para eles preencherem, aqui para selecionar as respostas, e era também ilustrado, que depois eles podiam pintar esses desenhos. Então nós tínhamos o tópico personagens com algumas atividades. Aqui na outra folha nós tínhamos o resumo do livro para que os estudantes colocassem de acordo com cada uma das ilustrações que apareceu no livro. Nesse momento eles tinham então que escrever o pequeno resumo aqui, né, de cada parte do livro. Então a gente percebe assim que as ilustrações já tinham também essa intenção ao final do livro. Então as ilustrações tinham que corresponder a essa atividade ao final. Depois nós tínhamos o tópico ambiente, com uma cruzadinha para eles responderem, falando um pouco mais sobre a questão social, né, do livro, que era lá as vivências muito difíceis, a desigualdade social do povo das Rocas da Frente. E por fim aqui, ó, havia esse tópico 4, que seria a mensagem do livro. E aí o aluno tinha que preencher aqui também, né, qual era a opinião dele sobre o principal tema discutido no livro. E aqui novamente aparece a figura do Luminoso. E aí agora é o Luminoso dizendo, né, eu achei joia o Cabra das Rocas, mas ainda tem muita gente que vai na onda do seu Euclides. Acha que quem nasceu para vintém não chega a tostão. E você, o que acha disso? E aí o aluno tinha que escrever aqui em 4 pequenas linhas. E agora me conta, você já conhecia esse livro? Eu acredito que o Cabra das Rocas não é dos mais conhecidos da coleção Vagalume. Bom, desejo boas leituras para você. Agradeço por apoiar o meu canal. Até o próximo vídeo.